Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, Jean, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês. Caio ali do lado também, sempre apoiando o programa Caminhos da Consciência. E hoje, né, normalmente está sendo uma semana sim, outra não. A Samira programou uma live para mim, né? Então, se você quer ver esse programa agora ao vivo, né, em tempo imediato, basta você acessar o Facebook. E no Facebook você procura a Rádio Mundial. Acredito que está escrito oficial ali, não sei. Mas a melhor forma de você identificar, você logo após correr os posts principais ali, você vai ver a telinha aberta ali com a minha imagem, fazendo o programa para vocês. Estou fazendo um ok, agradecendo os facers que estão conectados conosco. E como eu faço aqui, o Caio sempre me apoia, né? Se você quiser deixar um questionamento, alguma coisa, você manda nos comentários ali do Facebook, abaixo da postagem desse vídeo, live, como a gente chama, né? E o Caio anota ali, ele entra discretamente aqui e coloca o que você deixou para nós. Hoje eu vou desenvolver um tema bem interessante. Vamos falar sobre teurgia e os anjos. Vamos entender um pouco o que representa essa palavra, uma palavra que, na verdade, né, se você pensar no sentido teurgia, né, que se você pegar o teu é Deus e depois o ergon, que surgiu no nosso português a urgia, representa a obra. Então o que é a teurgia? A obra dos deuses, né? Ou a obra dos anjos, aí que eu associei aos anjos, para que a gente converse um pouquinho sobre esse tema fantástico, né? Só que a maioria das pessoas que me acompanham aqui percebem que eu procuro me apoiar na sabedoria das idades. Quando eu falo sabedoria das idades, é que nós tivemos, ao longo do tempo, nós tivemos sempre grandes seres, sociedades iniciáticas, sociedades secretas, que sempre apoiaram esse trabalho fantástico. Então, com isso que nós temos a teurgia, o contato com essas hierarquias criadoras, como eu gosto de falar, dos anjos, vamos dizer assim, anjo como ângelos, mensageiros, né? Então, vamos tentar entender esse processo um pouquinho, o que ela representa, como que a gente trabalha em relação a isso, né? Esse vídeo também, como eu sempre divulgo, ele vai ser postado no meu canal do YouTube. Se você quiser vê-lo mais para frente, né? Você entra ali no YouTube, você coloca o meu nome, Newton Schultz, o Newton escrito em português, N-I-L-T-O-N, o Schultz é S-C-H-U-T-Z. Se você escrever Newton e o S, o YouTube já joga meu nome como um dos que podem entrar na sua busca. Aí você clica, entra no meu canal, mesmo sem estar inscrito, você assiste todos os vídeos que estão ali postados publicamente. Os programas da Rádio Mundial são postados toda semana na íntegra, os 25 minutos que temos aqui, e também, né, nós temos vários trechos de atividades que eu faço no final de semana, em espaços que eu trabalho, onde os temas são extremamente diversos e numa linguagem, poderia dizer, uma linguagem mais popular, mais direta com as pessoas, eu falo sobre outros assuntos. Então, se você quiser, você entra ali. Se você for um youtuber, se você se inscrever, isso vai fortalecer o canal e ativa as notificações, que é o sininho na hora da inscrição, que sempre que a gente postar um vídeo, são 2 normalmente por semana, você vai receber por e-mail o link, é só clicar e acessar o vídeo e assisti-lo. Então é isso, gente, o Caio já está trabalhando ali, já está escrevendo algumas coisinhas, ele fica com o smartphone dele. Então vamos desenvolver o programa, vamos retomar o que eu havia falado. Então o tema que eu escolhi é teurgia e os anjos. Então, novamente, a parte da palavra teurgia, o que seria ser um teurgo? Se teurgia vem do tel, que significa Deus, e ergon, que originou a urgia, que no nosso português, que representa a obra, então a teurgia é a obra dos deuses, a obra dos anjos, dessas consciências deíficas e angélicas que estão associados à nossa evolução. Mas o principal sentido da teurgia, o que significa?
seria exatamente aquela parte aonde existe uma comunhão do ser humano, que hoje é o reino que conduz todas essas consciências, em comunhão com os anjos. Então, como que a gente estabeleceria essa comunhão, essa compreensão, essa consciência voltada à realização que nós temos como reino manifestado aqui na Terra? É bem interessante. Antes disso, eu gostaria de citar algumas pessoas célebres, né, que estiveram associadas a essa parte da teurgia, pessoas antigas, mas que trazem, né, uma forma da gente se aprofundar no sentido cultural, que cultura é tudo, gente. Quando a gente começa a estudar, por isso que eu falei sabedoria das idades e as pessoas que já se doaram como pessoas especiais para nós aqui no planeta Terra. Um que eu posso citar do século II, III, é Jâmblico. Se nós pegarmos Jâmblico, algumas pessoas falam Jamblico, mas o correto, na minha visão, é Jâmblico. O Jâmblico que seguiu a linha foi discípulo do Porfírio, do Plotino. São seres especialíssimos que já trabalhavam a teurgia, no sentido do aprimoramento humano. Então, quando a gente começa a pegar esses aspectos culturais, estudá-los, nós começamos a aperfeiçoar as energias que nos permeiam. Então, aí que nós estamos propícios à energia correspondente desses anjos. Daí que nós falamos de uma determinada forma que uma das nossas funções seria a aproximação com essas hierarquias. E como que isso acontece? Como que ocorre a verdadeira teurgia? Com a compreensão da linguagem que existe ali, como força manifestada que está em tudo e todas as coisas, e através das nossas vibrações. Daí que eu falo com constância aqui no meu programa. Nós precisamos entender que o ser humano, ele tem no mundo físico uma atração pelo que é polar a ele. Então daí que nós vemos em várias situações no próprio mundo físico a atração dos polos contrários, o positivo e o negativo. Quando a gente brinca com ímãs, você só vai ter a atração quando você ver o positivo e o negativo. Se você inverter e colocar polos iguais, o que ocorre? A repulsão. Mas no mundo invisível, onde nós temos a nossa consciência astral matizada por desejos, paixões, o tipo de sentimento que a gente cultua dentro de nós e que a gente alimenta, com a nossa mente, nossos pensamentos, etc., aí o sentido de sintonia é exatamente o contrário do físico. Os semelhantes se atraem. Então, quando nós falamos da teurgia, que seria essa comunhão com esse trabalho divino, com esse trabalho dos anjos, você nunca vai conseguir um contato direto com o anjo para fins egoístas, para fins voltados ao lado somente pessoal. Os anjos hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de peso, de grandes transformações, o peso está simplesmente na transformação. E nós estamos vendo, vivenciando e experienciando o que nós criamos como uma massa coletiva. Então, hoje, você pega na teurgia, você pode ter a teurgia maravilhosa, que é a teurgia voltada para ritualísticas, para formas, independente de religiões, que se é vibrado o sentido do amor, da vontade e da mente universal, o que você tem? Você tem uma comunhão com o trabalho dessas hierarquias. Já, se você pega para o lado pessoal, muitas vezes você pega pessoas que têm o conhecimento, mas o conhecimento é mal direcionado, mal impregnado de energias ruins. Então, o que isso gera? O que nós chamamos de goécia. A goécia está ligado mais à magia sombria. Então, são as pessoas que, através deste conhecimento, eles são manipuladores, eles são pessoas que utilizam esse conhecimento para aprisionar, para impor e não para libertar. Que o ser humano, ele nasceu para trabalhar a liberdade, mas no sentido de conscientização de quem ele é e atuar com boas vibrações no mundo, o que hoje em dia a gente vê como uma coisa rara. É complicado. Eu mesmo falo aqui com vocês, parece que, poxa, então ele é o suprassumo da perfeição. Muito pelo contrário. Tenho tanta coisa para aperfeiçoar no meu ser, por isso que eu estou aqui reencarnado. Mas eu procuro estudar, procuro ver,
A gente muitas vezes se envolve em situações que a gente não quer alimentar uma determinada energia, mas quando a gente vê, nós estamos expostos àquilo, estamos vibrando de uma forma igual àquilo, e o que acontece? Nós perdemos essa pureza, esse contato angélico, nós perdemos a oportunidade de sermos teurgos, de sermos pessoas que despertam esse anjo interior e entram em sintonia com essas hierarquias. E eu vejo da seguinte forma, existem lugares hoje, né, estamos em 2017, quando a gente fala de teurgias, cerimoniais, etc., a gente fica pensando naquelas coisas, daquelas magias que principalmente os antigos faziam. Hoje a verdadeira magia, na minha visão pessoal, sujeita a erros, está nas nossas realizações. Então, as nossas realizações, como nós conduzimos através das nossas vibrações pessoais, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, desde a hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir, daí que vem o princípio da reza à noite, que para que continue essa teurgia nos nossos desdobramentos astrais que fazemos toda hora que entramos em sono profundo e num verdadeiro relaxamento, continue o processo. Daí que surge a pessoa que acaba adquirindo um ovo áurico, né? Um pouco difícil isso, ou um aura psíquico, que faz com que ela esteja sempre presente e sintonizada com essas energias boas. Então, o verdadeiro teurgo é aquele que procura essa manutenção desses valores. Então, ela ocorre a cada instante. Claro que ele pode ter um caminho religioso ou um caminho filosófico que potencialize isso nele. Porque na atualidade, como eu sempre falo, a gente sempre vê o número 7 inserido na evolução. Então a gente sempre ouve 7 mestres, 7 anjos, 7 isso, 7 aquilo, que você percebe que os anjos então estão em todas essas linhas de conhecimento. Um exemplo, falando de ilustrações, se você pegar o tarô, exemplo, se você pegar os arcanos maiores, se a pessoa segue o mínimo, não estou falando nem integralmente, o mínimo da tradição, imagens de anjos estão em vários arcanos. Exemplo, você tem no arcano 6, os enamorados, que ali você tem Eros, né, ou Cupido, em cima do ser que ali está. Você tem no arcano 20, o julgamento, você tem um anjo tocando uma trombeta. Você tem também no arcano 3, que é a imperatriz, você vê a dama sentada com asas, representando a manifestação ou a projeção das 9 hierarquias da Kabbalah. Outra linha de conhecimento, se você pega a Kabbalah fala de anjos o tempo inteiro. Então, quando ela fala das emanações feitas pelas Sefiras ou as Sefirot, está, na verdade, também falando de anjos. Não são somente emanações. Essas emanações vêm de quem? Vêm deles. Aí vem aqueles vários nomes, mas os clássicos são aqueles que vocês conhecem: Micael, Gabriel, Samael, Rafael, os 7 que estão sempre presentes ali. Então, também está presente na Kabbalah. Se você pegar a astrologia, aí a pessoa, e a astrologia, Newton Schultz? A astrologia possui planetas. E os planetas, com que nós temos as nomenclaturas romanas colocadas aqui, um exemplo, vamos lá. Se você falar de Mercúrio, o planeta Mercúrio, os gregos chamam de Hermes. E Hermes, quem que era? Divindade. Se você pegar Vênus, Vênus é Afrodite, que é a divindade. Então são os deuses e as deusas associadas a isso. Então, na verdade, nós temos todas essas forças projetadas nessas linhas de conhecimento que, infelizmente, a gente utiliza só para adivinhações, sortilégios. Elas, na verdade, possuem um potencial de consciência a ser adquirido fantástico. Aí que surge a verdadeira teurgia. Quando a pessoa procura ver, através dessas linhas de conhecimento, o seu sentido mais prístino de antigo, né? As pessoas muitas vezes perguntam, você fala prístino no seu programa o tempo inteiro, o que é isso? Prístino é antigo, então o conhecimento da tradição, que vem há milhares, milhões de anos, podemos dizer assim. Então a teurgia verdadeira, que é a obra dos deuses, ela representa essa comunhão que a gente tem que ter em relação a essas forças. Voltemos ao número 7. Hoje nós estamos num momento que
estamos praticamente, em relação não do tempo humano, mas nós estamos fechando o quarto momento para entrar num quinto momento evolucional. E esse quinto momento evolucional, ele ainda está numa plasmação, mas ele está presente, nós estamos respirando esse quinto momento de 7. Então nós temos 4 manifestados e 3 que ainda virão com todo esse potencial, sendo que o quinto já está imerso agora. Por isso tanta confusão no mundo. É uma pressão desse quinto princípio muito grande para a manifestação dele, que tudo que não estiver em reverberação com essa energia, que não estiver com a teurgia bem feita dentro de si mesmo, tudo em relação a isso vai sentir o choque dessa pressão. Mas pressão no sentido de que seja implementado um novo momento. Então, tudo que estiver desgastado, com valores associados ao passado que não está pronto para a realidade nova que está surgindo a olhos vistos, vai sentir uma pressão. No sentido particular da pessoa, o que seria? Seria a pessoa estar com problemas familiares, problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas... Ou seja, todos os desafios que normalmente nós temos. Uma dica que eu dou para quem está passando uma dificuldade em relação a esta pressão desse quinto princípio é o seguinte: existe uma lei dessas hierarquias, desses anjos. Nunca é cobrado do ser humano algo que ele não seja capaz de superar. Guardem isso e vou repetir. Nunca é cobrado do ser humano ou é colocado como experiência para ele que ele não seja capaz de se superar. Então, o verdadeiro dínamo que está dentro de nós representa essa força da teurgia que pode ser conectada através do conhecimento, através do amor universal, verdadeiro, junto de uma vontade incrível que pode surgir dentro de você, que nós acabamos chamando de milagre, a junção dessas forças maravilhosas que estão dentro do ser humano, podem de repente alterar uma situação rapidamente, mas precisa existir esse esforço dentro. Eu vou citar um grande ser agora, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele citou exatamente esse caminho para a teurgia. Quem foi esse ser? Foi Gandhi. Gandhi, novamente, eu digo, não vou falar ao pé da letra, mas pelo menos o ensinamento ficou para mim. Ele falou que além do pão, além do trabalho, além de todas essas forças, o que ele mais gostaria é que os seres humanos, quando passassem alguns problemas e desafios, aprendessem a olhar para dentro de si mesmos. Então, todos esses grandes mestres da humanidade, eles estão nos passando esse tipo de força, esse tipo de consciência para que a gente ache dentro de nós isso. Então, quando você pega o próprio Mestre Jesus, Yeshua Ben Pandir, ou Cristo, ele falava: cuida primeiro das coisas espirituais, que o resto vos será dado por acréscimo, colocando esse ensinamento fantástico de uma frase em relação a nós mesmos. Vamos primeiro, de uma forma desinteressada, cuidar desses valores, potencializar coisas boas dentro de nós, o que nós chamamos de espiritualidade, que inevitavelmente o resto ou as energias correspondentes ao que você está vibrando vão começar a chegar para você. Então nós temos que aprender a trabalhar essa superação. Então, quando nós falamos da teurgia, no sentido de compreensão desta comunhão com essa obra dos deuses, nós temos duas forças. Daí que você entende o próprio caduceu de Mercúrio. Se você procurar o símbolo na internet, você tem sempre duas serpentes se entrelaçando na subida do caduceu. Essas duas forças representam essas duas energias se serpenteando, que é uma energia cósmica que vem de cima e tem uma energia terrena que vem como resposta dessas forças. E essas energias cósmicas, que se você pegar a teosofia mais aprofundada, ela é chamada do quê? De hierarquias do raio divino, que são 7. 7 forças que trazem toda a ideação que cai para nós, os seres humanos. Mas essa força angélica, vamos falar assim, essa força angélica que desce, que representa essa força de ideação, ela vai querer uma resposta, e essa resposta vai representar a evolução aqui do plano manifestado. Por isso que hoje nós temos 4 reinos.
o reino mineral, vegetal, animal e o do próprio ser humano ou hominal, representa a resposta dessas projeções, que quando elas caem, elas movimentam todo o sentido da matéria e com isso vão criando os novos reinos. E esses reinos representam consciências que estão no ser humano. O reino mineral, a consciência física, nosso corpo físico, o reino vegetal, a nossa própria energia, vamos dizer assim, o reino animal, a nossa consciência astral e o próprio reino humano, o desenvolvimento da mente. Então, o ser humano é a aglutinação dessa energia, assim como todos os reinos que aqui estão. E eles vão recebendo o princípio dessas energias que estão vindo por cima. Então, esta é a verdadeira teurgia. Quando começamos a compreender esse metabolismo fantástico dessas duas forças e dessas duas energias que se encontram e procuramos fazer a nossa parte, novamente, procuramos fazer a nossa parte, você começa a se tornar um teurgo, nem que seja no princípio. Você começa a ser aquele que entende esse trabalho da obra dos deuses e você se autocura com isso. Agora não, então vou me tornar um teurgo para me curar. Você já está no caminho errado, porque você está querendo a cura antes do seu aprimoramento. Então a cura viria em todos os sentidos, estou falando só de cura física, cura emocional, cura mental, o verdadeiro caminho espiritual a ser percorrido para o seu desenvolvimento, isso vem posteriormente. Então, gente, quando nós falamos de teurgia e quando nós falamos de anjos, na verdade nós estamos falando de forças que se projetam em nós ininterruptamente. Então os anjos, eles estão a trabalho. E quem que são, entre aspas, vamos colocar este nome para uma fácil compreensão, os serviçais dos anjos? São os elementais. Aí que de forma popular a gente escuta falar em gnomos, ondinas, salamandras, silfos. Eles existem como força? Claro que existe, mas principalmente em relação à vibração. Então são eles que trabalham todo esse estado da matéria que aqui temos. Um exemplo, quer ver? Falando rapidamente, que o Jean daqui a pouco vai pegar no meu pé, que eu tenho 2 minutinhos ou um pouquinho mais, né? Então o que a gente precisa entender? Todo esse princípio de vibração da matéria que dão os próprios estados dela. Os gnomos, eles estão associados a essa parte do elemento terra, que solidifica tudo que está ligado ao mundo sólido. Bati na mesa aqui agora, está ligado à energia dos gnomos. Quando esta mesma matéria se torna uma coisa líquida, representa a força das ondinas, os elementais da água. O princípio energético, quem é? Das salamandras, com o fogo, a energia, a combustão. E, por fim, o ar, que está associado ao próprio oxigênio, são os silfos. E os anjos, que são aqueles que comandam essas energias, são princípios que podem ser conectados com aquele que começa a compreender isso. Daí que você pega seres que conhecem esse tipo de força, de repente se ele pega uma energia e ele quer que ela desapareça, o que ele faz? Ele impregna aquela energia com os elementais do ar, que são os silfos, e aquilo que é sólido se torna gasoso. E o contrário, se ele quer materializar algo que está no mundo mais sutil da matéria, ele pega a força dos gnomos e faz com que aquilo seja solidificado. Então a teurgia não é para esses tipos de brincadeira, é para você compreender essa energia em você e com isso você conseguir as transmutações. Vamos responder 2 perguntinhas que estão aqui, rapidamente. José Otávio Lopes, qual a sua opinião sobre a descoberta dos portais estelares no planeta Terra? Eles sempre existiram, José, sempre existiram. Depende muito do conceito do que é portal, que depende do trabalho do ser humano. Vamos responder agora Eliane Moraes. Os anjos teriam também a missão de acompanhar-nos em nosso percurso, evolução, porventura poderiam falhar nesse propósito mediante a teimosia e livre-arbítrio? Não, anjo não tem isso não. Você poderia falar que tem anjos contrários, mas agora não mais. Aí que vem o princípio do que você perguntou, Eliane, que são os anjos da guarda. Então é isso, queridos ouvintes. Vou fechar agora, Jean. 40 e poucos segundinhos, coisa bem rápida. Agradeço vocês que participaram. Divulguei pouco a live hoje, a Samira vai brigar comigo, mas é que eu adoro falar sobre isso. Se você curtiu o programa, você está afim de aprender, beber da fonte, eu tenho sempre uma sociedade iniciática, que é a minha, para recomendar para vocês. Eu sou só um mero transmissor da minha forma de pensar. Qual é? A Sociedade Brasileira de Obiose. Manda um e-mail para o endereço newton@newton.com.br.
newtonschutz.com.br, e ali o que você faz? Fala o interesse que você tem de participar dessa sociedade, pode ser online também, e com ela você pode fazer em qualquer parte do planeta, só informe onde você está. Então é isso, queridos ouvintes, agradeço o Jean, agradeço o Caio, agradeço você que me prestigiou. Então um grande e fraterno abraço a todos, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.